Olá, sou Tainá, professora do ensino médio. Sempre tive uma paixão por ajudar os jovens a encontrarem seu caminho, embora às vezes eu me pergunte como ainda tenho energia para isso. Ser professor é um desafio, mas é o tipo de desafio que, embora me deixe exausta, me faz sentir realizada. Entre preparar planos de aula, tirar dúvidas e enfrentar pilhas intermináveis de provas para corrigir, meus dias são bastante ocupados. Quando não estou na escola, tento relaxar em casa com meu marido, Danilo. Estamos casados há 3 anos. A vida de casados tem seus altos e baixos, mas nosso maior obstáculo não é exatamente entre nós. Não, o verdadeiro desafio tem um nome, e esse nome é Margaret, a mãe de Danilo. Desde que ele me apresentou como sua namorada, Margaret foi, bom, digamos que eu me sentiria mais confortável em uma sala cheia de adolescentes rebeldes do que com ela. No começo, eram apenas olhares que poderiam congelar a alma e sorrisos tão sinceros quanto os de um vendedor de carros usados, mas com o tempo, as sutilezas se transformaram em puro veneno. Cada encontro com ela era uma batalha emocional cheia de comentários indiretos e elogios disfarçados. E hoje foi um desses dias. O jantar mensal na casa de Margaret é quase um ritual de tortura, um evento que ela faz questão de organizar e ao qual Danilo e eu somos, de alguma forma, convidados, ou melhor, convocados. Apenas cruzamos a porta, senti aquela tensão familiar no ar, como se todos já estivessem preparados para o espetáculo. A Tainá, que vestido interessante, me cumprimentou Margaret com seu Eduardo doce como um limão azedo. A sala estava cheia de familiares de Danilo, e as conversas de fundo mal disfarçavam o desconforto. A atmosfera oscilava entre talvez esta seja uma noite normal e preparem-se, algo vai explodir. Claro, a relação entre Margaret e eu sempre foi uma corda bamba, e todos pareciam saber disso. Quando nos sentamos para jantar, a tensão só aumentou. Os pratos foram servidos um a um, e então chegou o meu. Margaret colocou à minha frente um prato com peixe que parecia ter se aposentado há muito tempo. O cheiro, bom, já senti cheiro de lixo mais agradável. Ao lado, Danilo foi agraciado com um frango dourado e suculento, o tipo que você vê nos comerciais e pensa, esse sim eu comeria. O contraste era tão óbvio que parecia uma piada. Só eu notava isso? Duvidei. O cheiro piorava, e meu estômago começava a se revirar antes mesmo de eu dar uma mordida. Margaret, será possível trocar pelo frango? Esse peixe está com um cheiro um pouco estranho. Tentei ser o mais educada possível. Mas claro, Margaret já estava pronta para me cortar. Tainá, fiz este peixe especialmente para você. Sei que prefere comidas mais leves. Está fresquinho, fresquinho. Mais fresco que isso. Só se ainda estivesse nadando no aquário da sala. Respirei fundo, tentando manter o ambiente leve. De verdade, te agradeço, mas acho que pode ter, bom, passado um pouco do ponto. Será que ainda resta um pouco de frango? Nesse momento, Danilo, percebendo o constrangimento, tentou intervir. Mãe, talvez a Tainá possa pegar um pedaço do meu frango, mas Margaret, com a autoridade de quem comanda sua própria legião, sacudiu a cabeça e, com um gesto digno de quem lidera tropas, disse: não, ela deve comer o que lhe foi servido. Tainá, você está sendo incrivelmente ingrata. Apenas como o peixe. Nesse ponto, senti como se todos os olhares da sala estivessem sobre mim, como uma plateia esperando o clímax de um espetáculo de terror. O tio Carlinhos, sempre tentando aliviar a situação, esboçou um sorriso nervoso do outro lado da mesa. Vamos, Tainá, talvez o peixe não seja tão ruim quanto parece. Só uma mordidinha. O peso da pressão era sufocante. Não havia saída. Respirei fundo, peguei o garfo e, com a coragem de quem enfrenta um destino amargo, cortei um pedaço do peixe. Minhas mãos tremiam ao segurá-lo, e só pela textura já dava para perceber que algo estava muito errado.
Meu coração batia forte enquanto eu levava o pedaço à boca e, claro, antes que eu pudesse processar o cheiro horrível, Margaret soltou seu comentário cheio de veneno disfarçado. Olhem todos, ela está fazendo a coisa certa. Era quase como se me desafiasse. Assim que o peixe tocou minha língua, o sabor foi ainda pior do que eu imaginava. Era como mastigar um pedaço de borracha velha, e o cheiro insuportável parecia se multiplicar na minha boca. Meu rosto se contraiu involuntariamente, e eu lutava para engolir. Ao meu lado, Danilo segurou minha mão por baixo da mesa, um gesto silencioso que dizia, eu sei. Sinto muito, mas esse apoio chegou tarde demais. Meu estômago já estava se revoltando. Sem aviso, me levantei de repente, a cadeira raspando no chão com um ruído que fez todos voltarem os olhos para mim. Com licença, preciso sair por um momento, murmurei. Assim que fechei a porta, fui violentamente dominada pelas náuseas. O som do meu mal-estar ressoava no pequeno espaço, mas lá fora, o silêncio desconfortável e as conversas abafadas continuavam, como se nada estivesse acontecendo. Claro, como se eu não estivesse vomitando minhas entranhas no banheiro da minha sogra. Clássico. Quando finalmente consegui me recompor e voltei à mesa, pálida e tremendo, senti os olhares me perfurando de todos os cantos. A sala parecia dividida em dois grupos. A tia Keila, sempre doce, me olhou com sincera preocupação. Está bem, querida? Você está tão pálida. Mas antes que eu pudesse responder, Margaret já estava pronta para lançar seu veneno, com um sarcasmo que poderia cortar vidro. Dramática como sempre, Tainá, você sempre precisa fazer uma cena, não é? Danilo se levantou naquele momento, com a expressão endurecida. Até ele, que sempre tentava manter a calma, parecia ter chegado ao limite. Mãe, estamos indo embora. O caminho de volta para casa foi silencioso. Mas aquele tipo de silêncio que pesa no ar, sabe? Eu podia sentir a tensão entre nós. Danilo segurava o volante com tanta força que os nós de seus dedos estavam brancos, e eu, ainda sentindo os efeitos da náusea, percebia cada solavanco na estrada, como se fossem marteladas, cada quilômetro parecia uma eternidade. Finalmente, não consegui mais suportar aquele silêncio sufocante. Danilo, precisamos falar sobre o que aconteceu lá atrás. Ele continuou olhando para a estrada, mas sua voz saiu baixa, quase derrotada. Eu sei, Tainá. Sinto muito por não ter te defendido antes. Não entendo como minha mãe acha que é aceitável te tratar assim, e ainda mais na frente de todos. A dor na minha voz era evidente, e não consegui evitar que ela se quebrasse um pouco. Ela me humilhou, Danilo, e o pior é que você ficou calado. Não se trata só do peixe, é uma questão de respeito. Toda vez que deixamos passar, ela vai mais longe. Até onde isso vai chegar? Danilo suspirou profundamente, com os olhos ainda fixos na estrada. Minha mãe sempre foi controladora, Tainá. Achei que, se você apenas tentasse comer o peixe, as coisas não iriam tão longe. Mas nunca imaginei que ela faria isso na frente de todos. Revirei os olhos, exasperada. Não, Danilo, não se trata só do peixe. É sobre como ela não nos respeita como casal. Cada vez que fingimos que está tudo bem, ela piora. Até onde vamos permitir isso? Ele ficou em silêncio por alguns segundos, absorvendo o que eu disse, até que finalmente, como se tirasse um peso das costas, assentiu lentamente. Você tem razão. Eu fui muito passivo. É difícil, ela é minha mãe, mas você é minha esposa. Eu deveria ter te defendido desde o início. Lá estava, finalmente, o reconhecimento, mas eu sabia que isso não seria o suficiente. Não enquanto Margaret não recebesse uma dose do próprio veneno. A ideia começava a se formar na minha cabeça, mas por ora, deixei que Danilo pensasse que o próximo movimento seria dele, que ele acreditasse que um simples confronto resolveria tudo. Ele não fazia ideia de que, desta vez, eu estava me preparando para mudar as regras do jogo. O resto da viagem foi um silêncio pesado, mas desta vez não era apenas tristeza ou frustração. Era um silêncio cheio de pensamentos, de planos. Eu sabia que a situação com Margaret não se resolveria com uma simples ação. Nada com ela é simples. E, enquanto Danilo dirigia, eu já começava a traçar um plano. Margaret pode pensar que tem o controle, mas ela não sabe que as coisas estão prestes a mudar.
Quando chegamos em casa, Danilo quebrou o silêncio com uma voz mais firme do que o habitual. Vou ligar para ela amanhã, Tainá. Está na hora de estabelecer limites. Isso não pode continuar assim, não se quisermos ter paz em nossas vidas. Essa promessa me deu uma faísca de esperança, mas, sinceramente, eu sabia que não seria o suficiente. Margaret não é do tipo que aceita um não sem Eduardo a represálias. Então, enquanto ele acreditava que uma conversa resolveria tudo, eu já estava um passo à frente, planejando como virar a situação completamente a meu favor. Estendi a mão e apertei a de Danilo com um sorriso de alívio. Obrigada, Danilo. Significa muito ouvir você dizer isso. Na manhã seguinte, enquanto eu lavava a louça, Danilo andava de um lado para o outro na sala com o telefone na mão. Ele estava visivelmente nervoso, mas eu só podia ouvir a parte dele da conversa, e isso já bastava. Quando finalmente discou o número da mãe, seu Eduardo era firme, algo que eu nunca tinha visto antes. Mãe, precisamos conversar sobre o que aconteceu ontem à noite. Não está certo. Você não pode tratar a Tainá assim. Ela é minha esposa, e isso deveria ser suficiente para que você a respeitasse. Não, mãe, escute. Nós não vamos voltar se as coisas não mudarem. Ao desligar, Danilo parecia exausto, como se tivesse acabado de correr uma maratona, mas havia uma determinação em seus olhos. Ela não ficou nada feliz, mas acho que entendeu a mensagem. Vamos ver o que acontece, disse ele. Esse foi um ponto de virada para nós. O compromisso de Danilo em enfrentar sua mãe mostrava que não se tratava apenas de me defender, mas de nos respeitar como casal. Finalmente parecia que estávamos entrando em uma nova fase, onde o respeito e o apoio mútuo não seriam negociáveis. Ou, pelo menos, era o que eu queria acreditar. Passaram-se 2 semanas desde o fatídico jantar, e decidimos que era hora de enfrentar Margaret pessoalmente. Concordamos que seria melhor fazer isso na casa dela, no território onde ela se sente mais confortável, mas, desta vez, ela saberia que estávamos levando a situação a sério. Enquanto caminhávamos até a porta, Danilo apertou minha mão com força. Era um gesto silencioso, quase como um pacto. Estávamos juntos nisso. Desta vez, não haveria espaço para as manipulações de Margaret. Ela nos recebeu com um sorriso cauteloso, como alguém que sente que uma tempestade está prestes a chegar. Seu sorriso dizia bem-vindos, mas seus olhos gritavam, o que vocês estão tramando? Nos sentamos na sala impecável, cada detalhe cuidadosamente arrumado, como se isso pudesse ocultar o caos que ela causava em nossas vidas. O ar estava carregado. Danilo respirou fundo e foi direto ao ponto. Mãe, precisamos falar sobre como você tratou a Tainá no jantar. Não foi certo. Margaret mal esperou ele terminar antes de se colocar na defensiva, com as sobrancelhas erguidas e a boca pronta para soltar uma de suas respostas afiadas. Eu tratei a Tainá muito bem. Foi ela quem fez todo aquele espetáculo por causa de um simples peixe. Respirei fundo, sentindo a raiva borbulhar, mas me mantive no controle. Era isso que ela queria, me ver perder o equilíbrio. Mas não hoje. Hoje o jogo era outro. Margaret, não se trata apenas do peixe. Trata-se de como você me trata desde que Danilo e eu nos casamos. Você me faz sentir desrespeitada e não bem-vinda. E isso tem que parar. Ela balançou a cabeça, rindo com desprezo. Perfeito, ria o quanto quiser, porque quando essa conversa terminar, vamos ver quem ri por último. Isso é só porque você é muito sensível. Eu sempre fui direta. Se você se ofende com isso, o problema não é meu. Esse era o momento que eu estava esperando. Margaret estava exatamente onde eu queria. Com o Eduardo calmo, mas cheio de firmeza, olhei diretamente nos olhos dela. Direta, Margaret? Então sejamos sinceros. O problema é seu quando isso começa a afetar o nosso casamento. E se isso continuar, pode ter certeza de que nos verá muito menos nas próximas reuniões. Por um segundo, vi algo diferente nos olhos dela. Era como se, pela primeira vez, Margaret percebesse que as coisas estavam saindo do controle. Mas, claro, ela não podia admitir isso, pelo menos não ainda. Desta vez, Danilo não ficou em silêncio. Sua voz saiu firme, algo raro nele. Mãe, sim, esse é o problema quando afeta minha esposa e o nosso casamento. Você precisa entender que, se isso continuar assim, teremos que limitar nossas visitas.
O silêncio que se instalou foi quase palpável. Margaret piscava lentamente, surpresa e indignada. Agora você está me ameaçando na minha própria casa. A palavra ameaçando parecia envenenada, e, por um breve momento, quase pude sentir a fúria emanando dela. Borbulhando sob sua pele, Margaret estava visivelmente irritada, mas Danilo, por outro lado, estava mais calmo do que nunca. Não é uma ameaça, mãe, só estamos tentando garantir que nossa família permaneça unida, sem essa tensão constante. Queremos que você faça parte de nossas vidas, mas não à custa da nossa paz. Eu olhava com uma mistura de orgulho e alívio. Finalmente, Danilo estava estabelecendo limites de verdade. Foi nesse momento que a tia Keila, que até então estava em silêncio, decidiu intervir. Ela entrou na sala com os olhos sérios fixos em Margaret. Margaret, tenho notado como você trata a Tainá. Talvez seja a hora de refletir sobre isso. Eles têm todo o direito de estabelecer limites. Esse foi o golpe que Margaret não esperava, sua própria irmã nos apoiando. O espanto em seu rosto era evidente. Pela primeira vez, parecia que ela realmente estava ouvindo. O peso da situação finalmente começava a ser sentido. Margaret nos olhou, alternando entre Danilo, tia Keila e eu, piscando lentamente enquanto assimilava o que estava acontecendo. Depois de um longo silêncio, suspirou profundamente. Bem, eu simplesmente não vejo as coisas dessa maneira, mas Danilo não mudou sua postura firme. No futuro, as reuniões familiares serão em lugares neutros, onde todos se sintam confortáveis. Acho que é o melhor para todos. Margaret se recostou no sofá, visivelmente desconfortável com a nova realidade. Não havia mais como manipular as coisas como antes. Após um longo momento, ela finalmente assentiu, de má vontade. Se é isso que vocês precisam. Naquele momento, senti que um ciclo estava se fechando. Pela primeira vez, Margaret não tinha mais o controle absoluto da situação. Quando estávamos saindo, tia Keila nos acompanhou até a porta e me sussurrou. Fizeram o certo. Isso precisava ser dito há muito tempo. No caminho de volta para casa, o peso daquele confronto ainda pairava sobre nós, mas havia uma sensação de alívio no ar. Não apenas nos defendemos, como começamos a mudar a dinâmica familiar. E o apoio inesperado de tia Keila mostrou que nem todos viam as coisas da maneira tóxica de Margaret. Finalmente, estávamos ganhando aliados. Meses se passaram desde aquela conversa e, honestamente, a mudança em nossa relação com Margaret era evidente. Não que ela tivesse se tornado um anjo, longe disso, mas agora as coisas eram diferentes. Estávamos a caminho da primeira reunião familiar desde o confronto, e o lugar escolhido foi um centro comunitário, território neutro, onde Margaret teria muito menos controle. Um território onde eu sabia que não correria o risco de ser envenenada novamente. Enquanto Danilo dirigia, notei o quanto ele estava relaxado, o leve sorriso em seu rosto era prova disso. Sabe, disse ele quase rindo, nunca tinha percebido quanto o comportamento da minha mãe me estressava até enfrentarmos o problema de frente. É como se agora eu pudesse respirar melhor. Observei-o por alguns segundos, sentindo essa vitória silenciosa. Margaret ainda existia, claro, e não seria fácil eliminar a tensão para sempre. Mas o mais importante já havia sido conquistado, o controle agora estava em nossas mãos, e eu estava mais do que pronta para garantir que ele ficasse conosco. Enquanto nos aproximávamos do local da reunião, olhei pela janela e sorri, mas não era aquele sorriso de quem perdoou e esqueceu. Não, o jogo estava apenas começando. Eu havia aprendido com a melhor. Margaret me ensinou que, às vezes, o melhor prato é servido frio. Sorri olhando pela janela, sentindo o alívio de uma batalha vencida. Eu sinto mesmo. Tem sido um caminho difícil, mas estou orgulhosa de como lidamos com tudo isso. Quando chegamos à reunião, o ambiente era completamente diferente. A atmosfera, que antes parecia sempre carregada de tensão, agora era leve. Os familiares riam, conversavam livremente, como se um grande peso tivesse sido tirado dos ombros de todos. Talvez o maior peso de todos, Margaret. Quando Margaret finalmente chegou, seu comportamento estava visivelmente mais controlado. Pela primeira vez, me cumprimentou sem aquele desprezo descarado. Tainá trouxe algumas das suas bolachas favoritas, disse ela, oferecendo um pequeno gesto de paz.
Sorri, aceitando. Obrigada, Margaret, respondi com um sorriso que provavelmente parecia mais sincero do que eu pretendia. Afinal, a guerra estava apenas começando, mas ela não precisava saber disso. Durante o jantar, a conversa fluiu naturalmente, muito mais leve do que nos últimos anos. As risadas eram genuínas, e os olhares de reprovação que costumavam me perseguir haviam desaparecido. Era como se, finalmente, o ambiente tivesse mudado de verdade. O primo de Danilo, Eduardo, inclinou-se sobre a mesa e sussurrou alto o suficiente para que todos ouvissem. Vocês dois realmente sacudiram as coisas, hein? Foi uma boa mudança. Danilo soltou uma risada genuína, aquele som que me fez perceber o quanto ele estava relaxado. Sim, era necessário. Já era hora. Todos merecemos desfrutar desses encontros. Eu também ri, mas, por dentro, já estava calculando os próximos movimentos. Margaret pode ter oferecido uma bolacha, mas eu sabia que essa mudança não seria permanente. Por enquanto, ela estava testando um novo terreno, e eu também. No caminho de volta para casa, Danilo estendeu a mão e apertou a minha. Hoje foi bom. Acho que estamos indo na direção certa. Assenti, sentindo uma sensação de realização, mas, ao mesmo tempo, ciente de que aquela batalha era apenas o começo de algo maior. Sim, percorremos um longo caminho, não só com sua mãe, mas também entre nós. Defender o nosso casamento nos fortaleceu. Ele assentiu, com o rosto iluminado pelas luzes da rua. Não vai ser perfeito da noite para o dia, mas é um bom começo. Quando finalmente estacionamos na garagem, a sensação de um novo começo era inegável. Não apenas superamos um conflito familiar difícil, mas também crescemos como casal. O caminho foi cheio de desafios, mas chegamos a um lugar de paz e respeito, pelo menos por enquanto. Sabia que as futuras reuniões ainda trariam desafios. Com Margaret, sempre haveria algum truque escondido. Mas agora, com essa nova força e compreensão, eu me sentia mais preparado do que nunca para enfrentar o que viesse. A diferença é que, desta vez, as regras do jogo haviam mudado e eu estava pronta para virar a mesa sempre que fosse necessário. Saímos dessa experiência mais fortes e unidos. Sabemos que as futuras reuniões familiares ainda podem trazer algumas surpresas, mas agora, com essa nova força e entendimento, estamos prontos para enfrentar qualquer coisa juntos. Com cautela, é claro, mas com verdadeiro otimismo sobre o que está por vir. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer o final da história da mulher que viu seu pai ser demitido por um motivo misterioso após trabalhar por 30 anos, e depois de investigar descobriu um segredo chocante, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo nessa história. Grande abraço.